maronas do Senhor. Eu quero conversar com vocês sobre recomeço. Recomeço. Recomeço é difícil ou não? Muito. Por que muito? Eu ouvi um muito aí. Acho que foi o Edinho que falou. A Zélia também falou muito. Por que é difícil um recomeço? Hã? Derrubar e começar de novo. Interessante. Quero falar com vocês sobre isso. E a gente vai olhar 3 pontos aí, 3 aspectos dentro de um recomeço. E para base desse nosso bate-papo nessa noite, eu quero olhar com você Neemias no capítulo 2, versículo 17. Neemias, capítulo 2, versículo 17. Neemias, querido. Neemias 2,17. Capítulo 2. Se você achar, se pudesse colocar de pé em reverência a palavra do Senhor, assim o faça para a leitura desse texto, apesar de ser apenas um único versículo. Diz assim: então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Vou ler mais uma vez. Então lhe disse: estás vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Pai, essa é a tua palavra. E que eu seja apenas um instrumento nesta noite para falar ao coração de cada irmão, de cada irmã, cada pessoa, Deus, que está nos ouvindo neste momento, onde a minha voz estiver alcançando, Pai, que o Senhor tenha a total liberdade de ministrar neste coração. Assim eu lhe peço, Pai, certo da tua bênção, certo do teu agir, certo do teu transformar, certo do teu transbordar da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então, aqui nós temos uma situação, de reconstrução clara. A gente sabe qual é o contexto. Lá no capítulo 1, Neemias chega e ele encontra um verdadeiro caos. Eu quero olhar esse pano de fundo para a gente falar de recomeço. Porque em alguns momentos da vida é necessário que alguém nos dê um toque. Olha, você precisa rever algumas coisas, você precisa rever algumas situações. E Neemias aqui foi esse cara. Ele falou com o povo: olha, gente, vocês estão vendo a situação? Vocês estão vendo como é que está esse negócio? Vocês estão percebendo como é que está esse negócio? Vamos lá. Vamos reconstruir. Não dá para deixar do jeito que está. E aí ele chama o povo, ele dá um toque: gente, vamos sair da inércia. Está tudo destruído, mas a gente pode recomeçar. Porque nós temos um Deus ao nosso lado, ao nosso favor, etc. e tal. E começa a levantar o ânimo e o vigor daquele povo. Então, de vez em quando, na nossa vida, nós precisamos de pessoas assim, que realmente chegam assim: Emerson, e aí? Bora, cara? Bora? E aí, seu Aurélio, bora? Bora? E aí, Aire, bora? A gente precisa dessa palavra às vezes, porque às vezes a gente olha para a situação, e aí lembrando aqui de uma floresta devastada, a gente olha lá, só tem destroço. E a gente muitas vezes não sabe nem por onde recomeçar. E conforme o Ari falou, vai ter que derrubar para construir.
E aí quando se trata de solo é pior ainda, porque você vai ter que tratar aquele solo primeiro para depois você replantar nele. Porque a plantação que tinha em cima antes, ela foi toda queimada, foi toda destruída. Então Neemias aqui, ele me incentiva a falar com você nessa direção. E ao mesmo tempo eu olho para essa fala e eu percebo quão importante a gente saber o que falar e como falar. Porque Neemias, ele não somente ele apresentou o problema, mas ele também trouxe a resposta. E é um outro problema. Tem muitas vezes as pessoas elas só chegam trazendo problema. Você está doente. Você está desempregado. Você está gordo. E vai só trazendo problema. A igreja está assim, a igreja está assado. O louvor está assim, está assado. Mas cadê a solução? E aí Neemias ele chega, olha, a situação é essa. Estamos em miséria, a cidade está assolada, as portas queimadas, mas vamos reconstruir. Vamos reedificar. Então a gente precisa não só ser agente de motivação, mas também agente de solução. De solução. Porque de problema o mundo já está cheio, gente. Você tem os seus, eu tenho os meus. E aí a gente ficar só trocando o problema não vai resolver. Nós precisamos trocar os problemas, mas também trocar a solução. E a solução ela está sempre em Jesus. Jesus. Para todos os problemas existentes na face da terra, Jesus tem jeito. E aqui quando a gente tenta recomeçar e não sabe nem por onde começar, a gente olha para a devastidão da floresta, olha para o casamento que está devastado, olha para a vida financeira que está devastada, olha para a saúde que está devastada, e aí não sabe. E uma coisa a gente pode e precisa aprender: abraçar o processo de reconstrução é decisão. A gente pode olhar para a situação e ver que ela está ruim e não fazer nada para ela mudar. Como também a gente pode olhar para a situação, ver que ela está ruim e arregaçar as mangas para, conforme a Eri falou, quebrar tudo e reconstruir. Mas é decisão nossa. Então às vezes a gente pode olhar para saúde, ver a saúde ruim, ficar de braços cruzados só reclamando que a saúde está ruim. A gente pode olhar para o casamento, ver que o casamento está ruim e ficar de braços cruzados só lamentando que o casamento está ruim. Como também a gente pode olhar para essas situações e tomar a decisão: não, eu vou fazer alguma coisa para mudar isso. Eu vou fazer alguma coisa para mudar isso. E aí todo o processo de reconstrução, ele vai sempre passar por uma decisão. Eu quero fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso mudar essa situação. Quando temos que recomeçar, e aí muitas vezes a gente tem que quebrar tudo, conforme a Ari falou, mas está sem força. Sem força. O problema foi tão grande que ele arrancou, ele extraiu toda a força, eliminou todas as forças. E aí a pessoa, não vou nem falar você, né? A pessoa está só o pó da rabiola, está um caco. Como é que recomeça se não tem força? Ai, mas eu não consigo. Está prostrado, sem esperança. Desacreditado muitas das vezes, ou desacreditada. E aí nesse momento, queridos,
O que vai fazer toda a diferença é a gente entender e saber que quando a gente está mais fraco, é que a gente é mais forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. E aí eu queria até que você visse comigo aí um versículo, uma frase de Paulo que é muito bacana, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Ele vai apresentar aqui algumas situações. 2 Coríntios 12. Dá um tempinho aí para vocês acharem, aí a gente vai. Segunda Coríntios 12, versículo 10, vai dizer assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? E aí Paulo ele vai dizer: eu sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas angústias, sinto prazer nas necessidades, sinto prazer nas perseguições. Sinto prazer. Por que ele sente prazer, queridos, em situações de caos? Porque ele tem a convicção de que nesses momentos ele tem a companhia de Jesus ao lado dele. Então ele tem prazer porque a companhia do Mestre está do lado dele. O amparo maior está do lado dele, o abrigo maior está do lado dele. Então ele tem prazer. Porque ele sabe que ele vai passar, mas Deus vai passar com ele, assim como ele passa comigo e contigo. Então quando você estiver num momento de necessidade, num momento de fragilidade, num momento de fraqueza, num momento de necessidade, num momento até mesmo de perseguição, entenda que Jesus, Ele está do teu lado. E é Ele que está falando para você: filho, bora, vambora. Bora. Vambora, você consegue. Conforme a gente estava falando ontem na célula, bora, você é capaz, você pode. Você pode. Você pode. E é Ele que vai trazendo esse estímulo, essa força, esse vigor, porque é Ele quem nos fortalece. Por isso que lá na frente, depois Paulo ele vai dizer, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei estar abastado, sei estar na miséria, sei passar frio, sei passar fome, sei ter dinheiro, sei não ter dinheiro. Eu sei de tudo isso. Eu aprendi em todas essas situações. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos. Em Jesus nós podemos. E eu quero que você empreste sua boca aí para o Senhor nesse momento e fala para esse queridão, para essa queridona que está perto de você. Vira para ele, para ela e fala assim: em Jesus você pode. Amém. Em Jesus você pode. Na força do nosso braço a gente não pode não, queridos, mas em Jesus a gente pode. Em Jesus a gente pode. E aí quando também a gente não tem, a gente tenta recomeçar, mas não tem mais nada, perdeu tudo. O melhor que temos a fazer é confiar que o nosso Deus, Ele tem poder para liberar o haja dele sobre nós. Ele tem um poder transformador que pode mudar toda e qualquer situação. Ele pode mudar
transformar uma casa que está desajustada num lar de bênção. Ele pode transformar uma saúde de um diagnóstico médico que está desenganado numa saúde sã. Ele pode transformar tudo, absolutamente tudo. Mas aí, nesse momento, vai ser necessário um pouquinho meu e seu. Daquele monossílabo tão poderoso, chamado fé. Fé. Se creres, verás a glória de Deus. Nosso Deus, Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Mas se nós não tivermos fé no nosso coração para crer que isso é possível, isso não vai acontecer. Por isso que Ele disse: se você, querido, tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e disser para aquele monte: mova-te daqui para lá, isso vai acontecer. Então, queridos, o nosso recomeço, ele sempre pode acontecer. É difícil? É muito mais complexo a gente reconstruir do que construir. Porque eu tenho que limpar o território para depois botar para cima aquilo que eu quiser colocar. Mas Ele transforma todo o caos em bênção. Ele muda completamente a vida de qualquer pessoa. Ele muda. E Ele pode literalmente reconstruir qualquer muro, ainda que não tenha tijolos. Porque Ele é Deus. Então, amados, nessa noite, eu quero que você pense nisso. Até olhando um pouquinho para aquilo que eu compartilhei na segunda-feira. Na segunda-feira a gente estava ali falando de Ezequiel no capítulo 37. Aquela passagem maravilhosa acerca do vale de ossos secos. E ali tem um momento muito bacana, porque o Senhor, ele vira para aquele profeta e pergunta: e aí? Acaso esses ossos podem voltar a ter vida? E aí aquele homem com total sabedoria vindo do alto, ele vira para o Senhor e fala: Senhor, Tu sabes. Ele sabia claramente que se o Senhor quisesse mudar aquela situação, Ele poderia mudar, porque Ele é Deus para isso. Então é isso que eu quero te convidar a pensar e entender nessa noite. Independente de qual seja a situação que você está vivendo, entenda que o teu Deus, Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. E naquele texto a gente vai ver que aqueles ossos começam a fazer barulho, começam a juntar cada osso no seu osso. Esse é o momento mais lindo para mim desse texto. Porque só no nosso dedo tem uma emenda aqui, outra aqui, outra aqui. Só no dedo. E ali era um campo de batalha. A mão, ela não caiu bonitinha assim, do lado, bonitinha. Foi parar só Deus sabe onde. Mas Ele fez se juntar cada osso no seu osso. Você consegue entender isso, querido? Não sei se a tua mente ela consegue viajar nessa loucura desse momento. Imagina uma alçada aqui. Imagina aqui. Uns 2 a 10 quilos de osso aqui. De gente. Mas só que tudo misturado. Só que o osso do Fernando foi para o Fernando, do Antônio foi para o Antônio, do Marcos foi para o Marcos, e assim foi. E não foram ajuntando-se aleatoriamente, cada osso no seu osso. Esse é o teu Deus, querido. Um Deus de poder ilimitado.
que pode fazer coisas assim extraordinárias, que a gente fica assim, mas cara, mas será que é possível mesmo? Ah, mas isso daí não pode acontecer. Pode. Ele é Deus. Ele é Deus. Então eu não sei o que você está vivendo, mas olha para o teu problema, assim como a situação de Neemias, que ele poderia ficar só lamentando, igual ele estava lá no início do capítulo. Ele sentou e chorou vários dias. Você vai ver lá no capítulo 1, ele senta e chora vários dias. Ele podia ficar só chorando e lamentando. Ah, levaram o povo. Ah, está tudo queimado, está tudo destruído, não tem o que fazer. Ele podia ficar só nessa novela, só nessa resenha. Mas não. O texto diz que logo depois ele vai para um tempo de jejum e oração. E aí depois disso é que ele chama esse povo e fala isso para eles. Então entenda que problema, querido e querida de Deus, nós não estamos isentos deles. Agora, o desafio é o que nós vamos fazer quando eles chegarem. Como nós vamos nos comportar quando eles baterem a nossa porta. E aí, se for necessário reconstruir, entenda que o Senhor, Ele é contigo para você reedificar os muros. E a força para isso vai vir dele. Não é minha, nem tua, mas dele. Amém, queridos? Que o Senhor Ele possa falar poderosamente ao teu coração nesta noite através dessa palavra. Um recado simples, mas direto ao meu e ao teu coração. Às vezes a gente se perde na caminhada, se perde no relacionamento com as pessoas de casa, família, no relacionamento com Deus, se perde. E aí é necessário recomeçar. É necessário olhar, parar. Não, peraí, isso daí não está legal, deixa eu ver. Onde eu tropecei aqui, onde eu caí, eu preciso retomar dali. Então que o Espírito Santo de Deus ele possa estar falando assim ao teu coração nessa noite. A reconstrução dos muros da tua blindagem, que talvez o inferno tenha destruído, tenha metido o pé e destruiu, e você ficou vulnerável. Isso é plenamente possível desde que você queira arregaçar as mangas e ir para cima. Agarrado, abraçado, aliançado com o Senhor. Deus, eu não consigo, mas com o Senhor eu posso. Com o Senhor eu vou. Com o Senhor eu venço. Eu sei. Conforme nós já ministramos esses dias, eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Então que você guarde essa palavra no teu coração nesta noite, querido. E não permita que o inferno ele retire a tua confiança, a tua força e a tua determinação para, se necessário for um recomeço, você fazer isso. Mas recomeçar do jeito do Senhor. Entendendo que toda a destruição que o inferno fez, toda a desgraça que talvez o inferno deixou, toda a situação assim que ficou sem você entender, o Senhor, Ele pode reconstruir e te ajudar assim tremendamente nesse processo. Então que você tenha no teu coração esse desejo. Deus, eu preciso da tua companhia, eu preciso da tua ajuda, porque sozinho eu não dou conta, mas eu sei que com o Senhor eu posso. Na sua companhia eu posso, e na sua companhia eu vou, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se coloque de pé, vamos orar. Vamos orar.
Nós temos visto, queridos, nesse tempo, o inferno, ele, de uma forma muito sutil, ele tentando entulhar os poços, né? Os poços de sonho, de confiança, de esperança. Ele tem enchido de entulho. E aí as pessoas, elas têm ficado desacreditadas de uma manhã diferente. É lógico que a gente não pode ficar se enchendo e se alimentando de esperança terrena, porque esse mundo só Deus sabe para onde ele vai caminhar. Mas a gente não pode perder a alegria da certeza que nós temos em Jesus, de que um dia a gente vai estar com ele na morada celeste. Então só esse motivo já precisa ser razão de você ter alegria no teu coração. E aí, se o inferno ele tentou nesse período aí de pandemia, por conta de algumas coisas que aconteceram com você, com a tua casa, com a tua parentela, ele tentou arrancar de você a alegria. Fala para o Senhor nessa noite: Deus, eu quero recomeçar, eu quero reconstruir igual Neemias, na tua força. Eu quero reconstruir a minha caminhada cristã, eu quero reconstruir a minha saúde, eu quero reconstruir a minha família, eu quero reedificar, Deus, em Ti, em Ti. Amém? Que você possa, nessa noite, ter esse desejo no teu coração. E aí você pode estar pensando assim: ai, pastor, eu não preciso reconstruir nada não, está tudo em ordem comigo, eu vou dar um glória a Deus bem grande. Mas e teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, teu primo, como é que tá? De repente a vida dele está igual uma floresta devastada, e ele precisa reconstruir, ela precisa reconstruir. Então nesse momento, se de repente você não está necessitando reconstruir, eu quero que quando a gente estiver orando, você ore pelo teu irmão, pela tua irmã, pelo teu primo, pelo teu pai, que você sabe que precisa reconstruir, e está realmente sem força, a ponto de não conseguir nem vir para a igreja. Você sabe disso. Então eu convido você a emprestar a tua boca para o Senhor e colocar essa pessoa diante do Senhor agora. E aí começa a orar: Deus, ajuda fulano a reedificar. Deus, ajuda fulano a reconstruir. Ajuda, ajuda, ajuda. Eu sei que em Ti ela pode, eu sei que em Ti eu posso. Ajuda. Ajuda a reedificar. Ajuda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, é só em Ti, Deus, que nós recebemos força para reconstruir. É só através de Ti que nós recebemos força para recomeçar. É só através de Ti, Pai, que nós recebemos força para continuar a avançar, Deus, porque o inferno paralisou, travou, impediu a caminhada, Deus, estagnou a caminhada, Pai. Oh Deus, mas eu quero lhe pedir, Deus, que o Senhor libere sobre nós o mesmo fôlego, o mesmo ânimo que foi liberado diante daquele povo através da fala de Neemias. E eles foram e reconstruíram, acompanhados da tua companhia. Por isso, Pai, eu quero lhe pedir, Deus, em nome de Jesus, todas as situações que estão, ó Pai, em pleno caos, casamento, relacionamento, saúde, finanças, ó Deus, é essa noite que seja uma noite de reconstrução, Senhor, que seja uma noite de reedificação, Senhor, que seja uma noite, ó Deus, de levantarmos os muros, ó Pai, de reedificarmos os muros através do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero lhe pedir, Deus, dê força aos Teus filhos, Pai, porque sozinhos eles não conseguem, sozinhos eles não conseguem.
Sozinho nós não conseguimos, mas nós entendemos e temos a total clareza que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fortaleça-nos, Deus, e nos ajude, ó Deus, a reedificarmos. Nos ajude, ó Deus, a reconstruirmos. Principalmente, ó Pai, se o teu altar, por alguma razão na nossa vida, ele foi desfeito, nós queremos reconstruir o teu altar na nossa vida, Pai. O altar de adoração a Ti, Deus, na nossa vida, nós queremos reconstruir nesta noite. Porque nós entendemos, ó Pai, que não há outro além de Ti. Não há um outro Deus além de Ti. E o Senhor é o único que merece ser louvado. É o único que merece ser exaltado. É o único que merece ser glorificado. Por isso, ó Pai, eu quero lhe pedir, Deus, nos ajude a reconstruirmos. Nos ajude a recomeçar. Nos ajude a reedificar. Ainda que seja difícil, ainda que seja trabalhoso, mas nos dá disposição, Deus, para arregaçarmos as mangas e reedificarmos os lugares que foram destruídos pelo inferno, que foram assolados pelo inferno, na nossa vida e na vida da nossa parentela. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê essa força e nos dê o direcionamento para podermos, através do Teu poder, sermos bem-sucedidos nesta missão. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Que o Senhor te fortaleça e que Ele te ajude a reedificar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.